Olá, meus caros estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, na aulinha de hoje vamos recordar aqui divisão com números decimais. Números decimais são aqueles números que possuem vírgulas, tá bom? Então aqui no caso, olha só, é 2 inteiro e 5 décimos dividido por 5. 2,5 dividido por 5. Então, na aulinha de hoje, nós vamos ver como fazemos para resolver essa continha aqui, as propriedades da divisão, para que você nunca mais erre, tá certo? Nunca mais esqueça também. Olha só, então olha como que eu faço. A primeira coisa que você precisa ter em mente para resolver uma continha dessa, vamos colocar aqui que é 2,5 dividido por 5, né? Montei aqui a continha aqui, ficou meio apagado o meu 2 aqui, peraí, deixa eu arrumar ele aqui. Pronto, 2,5 dividido por 5. Olha só, a primeira coisa que você nunca pode esquecer é que não dividimos vírgula. Esta é uma continha de divisão e não vamos dividir vírgula. Como é que faz para dividir vírgula aqui, ó? Divide em 5 a vírgula, corta a vírgula em pedaço. Onde você viu isso? Não dividimos vírgula. Então, temos que eliminar essa vírgula, temos que tirar essa vírgula daqui, até para a divisão ficar bem mais clara para nós. E como que nós tiramos essa vírgula daqui, ó? Igualando as casas decimais, tá certo? Então, olha só como eu faço. Outro detalhe que você precisa guardar é que todo número tem uma vírgula oculta. Todo número tem uma vírgula oculta aqui, ó. É que não falamos. Por exemplo, você fala assim, eu tenho 15,0 ano. Quem fala isso? Nós usamos essa vírgula aqui no caso, por exemplo, de dinheiro. Se fosse, 15 reais e 50 centavos, aí você usa a vírgula, né? Aí aparece a vírgula. Mas todo número inteiro que não tem vírgula, ela está oculta aqui, ó. Ela está oculta. E é por isso que eu disse que para eliminarmos a vírgula, precisamos igualar as casas decimais. Então, se a vírgula estava oculta aqui, ó, vamos colocar ela aqui, ó. Apareceu a vírgula ali, ó. Aí, com isso, eu igualo as casas decimais. Como? Ó, tá vendo que depois dessa vírgula temos um número aqui, temos uma casa aqui, tá certo? Essa vírgula que estava oculta, eu acabei colocando ela. Quantas casas tem depois dessa vírgula? Nenhuma. E é por isso que eu coloco um zero. E quando eu coloco um zero, eu igualei as casas decimais. Olha só, agora eu tenho uma casa depois dessa vírgula e agora aqui eu tenho uma casa depois dessa vírgula. Igualei, coloquei o zero, sempre o zero. Então, com as casas, como as casas estão igualadas, eu tenho um número depois aqui, eu tenho uma casa depois da vírgula aqui no dividendo e agora eu tenho uma casa depois da vírgula aqui no divisor. Com isso, a vírgula some, acabou, não temos mais vírgula. Olha só, esta é a manobra para eliminarmos a vírgula. Precisamos tirar a vírgula daí, porque não dividimos vírgula, tá certo? Então vamos continuar na nossa divisão, porque agora é outra propriedade da divisão aqui, ó, bem importante. Vamos lá, olha como é que eu começo a dividir isso aqui. Eu faço uma pergunta, sempre na divisão eu faço essa pergunta. 25. Né, que formou aqui, depois que eu tirei as vírgulas, virou 25 e aqui 50. Então, 25 dá para dividir por 50? Não, porque é pouco. Olha só, se fosse 25 balas dividido para 50 pessoas, não daria. Poucas balas, muitas pessoas. Então, para continuarmos essa divisão aqui, olha só a manobra. Você dá uma vírgula aqui no quociente e com isso você dá um zerinho ali no dividendo, tá certo? E nós já vimos nas aulas anteriores que nada começa com vírgula. Não tem frase, não tem número, não tem nada que começa com vírgula. Então, nesse caso aqui, excepcionalmente, ganhou um zerinho aqui também.
Boa! Agora, com isso, vamos lá na nossa divisão. E a nossa divisão ficou 250 dividido por 50. Agora ficou fácil, agora ficou claro. Agora, aqui, o dividendo é maior que o divisor, não temos vírgula. Então, é aquela divisãozinha tradicional que nós estamos acostumados. Então, vamos resolver ela. Outro passo importante aqui na divisão, você sabia que nós podemos, ou lembrou que nós podemos cortar os zeros, e nós cortamos os zeros de maneira proporcional. Se eu cortei um zero aqui, eu corto outro zero aqui. Nas extremidades, nas pontas, eu corto de maneira proporcional. Cortei um lá, cortei um aqui. Pronto. Agora ficou mais fácil ainda. Agora é 25 dividido por 5. E aí, veja só, que número que eu multiplico o 5 que dá 25? Que número é esse? Olha só, eu coloco um vezes aqui porque a divisão é simplesmente a multiplicação, a operação inversa. Olha só, é o 5, porque 5 vezes 25, 5 vezes 5 é 25. Já estava dando a resposta, né? 5 vezes 5 é 25. Para 25, nada. Pronto, acabou a nossa divisão. Você lembra lá no começo que era 2 inteiros e 5 décimos dividido por 5? Era 2,5 dividido por 5? Pois é, a resposta é 0,5. Depois de todas as manobras que eu fiz, olha lá, resolvi a divisão e a resposta é 0,5. Vamos ver um outro exemplo aqui, agora ao contrário desse, ó. Vou colocar aqui rapidinho, olha só este caso aqui, ó. Essa divisão aqui que eu acabei de montar aqui é 5 inteiros dividido por 2 inteiros e 5 décimos. 5 dividido por 2,5. Olha só, a mesma coisa. Olha só, precisamos tirar essa vírgula daqui. Não dividimos vírgula, vamos eliminar a vírgula. E como eliminamos essa vírgula? Igualando as casas decimais. Falamos ali agora que todo número tem uma vírgula oculta. Apesar de não aparecer aqui, ó, tem uma vírgula oculta bem aqui. Vamos colocar ela. Beleza, apareceu a danada, tá aí. Olha só. Agora, repare, temos uma casa depois dessa vírgula aqui e depois dessa vírgula aqui tem quantas casas? Nenhuma. E é por isso que eu vou igualar as casas decimais. Eu igualo com 0. Agora, repara, eu tenho uma casa depois dessa vírgula e tenho uma casa aqui depois dessa vírgula aqui, ó, no divisor. Pronto, tranquilo. Quando eu igualo as casas decimais, a vírgula some. Passe de mágica, sumiu, acabou, não tem mais vírgula. E agora ficou fácil, olha lá, 50 dividido por 25. 50 balas dividido para 25 pessoas. Quantas balas ganham cada pessoa? Olha só, que número que eu multiplico o 25 que dá 50. Quantos 25 cabe dentro dos 50? Essas são várias maneiras de você trabalhar e pensar na divisão. Olha só como que eu faço. Eu coloco um vezes aqui, ó, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, olha só, que número que eu uso para multiplicar o 25 que dá 50? O 2. Por quê? Porque 2 vezes 25 é 50. E 50 para chegar no 50, nada, acabou, tranquilo, era isso. Olha só que detalhe, aquela divisãozinha que era 5 dividido por 2,5 é 2, simplesmente, tranquilo assim, fácil. Olha só um outro exemplozinho, só para nós vermos e fixarmos essa propriedade da divisão. Professor, e se fosse este número aqui, ó? Ó, vamos colocar este número aqui, tá certo? Dividido, olha só, por este
aqui. Olha só essa divisão aqui, ó. É 3 inteiros e 54 centésimo, tá certo? Então, é 3,54 dividido por 2,5, tá certo? Então, a mesma coisa, a mesma propriedade, tá certo? 3,54 dividido por 2,5. Primeiro passo, eliminar a vírgula. Temos que eliminar, nesse caso, nessa continha, essas duas vírgulas aqui, ó. E como que eu elimino elas? Igualando as casas decimais. Olha só, depois desta vírgula, temos duas casas, não é verdade? Temos dois números. E aqui, ó, no divisor, depois dessa vírgula, nós só temos uma casa, só tem um número. Então, vamos igualar isso. Olha só, igualo com zero. E quando eu igualo as casas decimais, agora eu tenho dois números aqui, depois dessa vírgula, e aqui eu tenho dois números aqui. Eu tenho duas casas também, depois dessa vírgula de lá. Com isso, acabou. Simples assim. Sumiu a vírgula. Some vírgula. Some. Vamos até arrumar ali. Mas sumiu a vírgula. E a divisão agora é 354 dividido por 250. Simples, tranquilo, sumiu a vírgula. Então, independente do número de casas que tem depois da vírgula, seja no divisor, seja no dividendo, nós temos que igualar as casas decimais, tá certo? Para que a vírgula desapareça, para eliminarmos a vírgula. Para igualar as casas decimais, é só colocar o número de casas depois de cada vírgula. Simples assim. Se do lado de cá tinha duas casas, né? Do lado de lá, depois da vírgula, também precisa ter duas casas. Vamos ver essa divisãozinha aqui, ó. Beleza. Quantos 250 cabe dentro do 354? Qual o número que eu multiplico, que eu uso para multiplicar? Ó, aqui é uma multiplicação, divisão é a operação inversa da multiplicação. Que número eu multiplico, que eu uso para multiplicar o 250, que chega o mais próximo possível do 354? Não pode passar. Então, se eu colocasse 2 aqui, ó, 2 vezes 250 está 500, passaria do 350, não pode, do 354, não pode, tem que chegar o mais próximo possível ou até ele. Por isso que nesse caso é o 1, tá certo? Porque 1 vezes 250 é 250, todo número multiplicado por 1, ou 1 vezes qualquer número, é ele mesmo. 1 vezes 250 é 250, tá certo? Então, tá aqui o 250 e aqui fica uma continha de menos. Vamos fazer essa continha aqui de menos, rapidinho aqui. Vamos lá, ó. 0 para 4 é 4. 5 para 5 é 0. E 2 para chegar no 3, ou 3 menos 2 é 1. Olha só o que aconteceu aqui. Ainda temos resto. Podemos continuar esta continha. E como é que eu faço isso? Vamos lá, vamos continuar. 104 dá para dividir por 250? Não, é pouco. Então é aquela manobra. Olha só, dou uma vírgula aqui e 0 aqui. Pronto, com essa manobra, agora eu consigo dividir, porque 1040 é maior que 250. Beleza, então vamos continuar aqui, de boa. Olha só que detalhe, que número eu multiplico 250? Quantas vezes, né? Que número eu uso para multiplicar o 250, que chega o mais próximo possível de 1000, tá bom? Quantos 250 cabe dentro aqui do 1040? É o 4, não é isso? É o 4, porque
4 vezes 250 é 1.000. 4 vezes 250 ou 250 vezes 4 é 1.000, não é isso? Outra continha de menos, assim é a divisão. E 1.000 para chegar no 1.040 é só 40, tá certo? Deu uma... Aqui, ó, peraí. Né? Então, vamos lá, peraí. 1.000 para chegar no 1.040 é 40. Ou 1.040 menos 1.000, temos aqui um resto de 40. Professor, e se nós fôssemos continuar? Você consegue continuar? Consigo, é possível. Olha só, 40 dá para dividir por 250? Não, não é possível. Então, vírgula lá, zero aqui. Não, lá já tem uma vírgula. Todo número só possui uma vírgula. Não tem mais que uma vírgula. Pontinho tem vários, nós vamos ver nas aulas seguintes. Mas vírgula só pode ter uma. E como já tem vírgula lá no quociente, é simplesmente zero aqui. Pronto. E aí nós podemos continuar. Pergunta sempre de básica. Quantos 250 cabe no 400? Que número que eu multiplico, que número que eu uso para multiplicar o 250, que chega mais próximo possível, sem passar, do 400? É 1. 1. E 1 vezes 250 é 250. E 250 para chegar no 400 é simplesmente quanto? 150. E aí podíamos continuar essa continha aqui, ó, tá certo? Isso aqui foi só para vocês verem as propriedades da divisão, tá bom? Muito obrigado. Se possível, se inscreva no canal, que a gente agradece muito. Dê like, por favor. Até mais, até a próxima.